Olá, eu vou me apresentar para vocês conhecerem a instrutora desse curso, para vocês saberem por que cargas d'água eu me acho com conhecimento suficiente para compartilhar um curso sobre atendimento memorável. Então, vou contar um pouquinho da minha história profissional para vocês conhecerem e avaliarem. E, se estiverem dispostos, vamos juntos falar sobre atendimento memorável. Mas primeiro, queria falar um pouquinho da minha formação. Eu sou engenheira eletricista por formação. Me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei na WEG Automação durante 3 anos, instalando robôs em chão de fábrica. Nossa, isso aí no século passado, ainda muito tempo atrás. Essa aqui sou eu, instalando um robô com um colega. Olha como eram os notebooks da época, gente. Os computadores portáteis eram enormes. A gente está instalando aqui a automação num torno CNC. Então, eu sempre gostei muito da área de tecnologia. Fiz escola técnica também antes disso, fiz eletrotécnica, fiz mestrado em automação e controle industrial e depois fiz doutorado em engenharia de produção na área de gestão do design. Eu também trabalhei no projeto do primeiro drone brasileiro, que também era uma coisa de tecnologia bem avançada para a época. Isso aí era um dos protótipos e a equipe. Foi um projeto muito bacana que eu trabalhei, mas só para mostrar que eu sempre estou junto com a tecnologia. Sempre me fascinou esse tema e eu sempre trabalhei com isso. Mas depois do meu doutorado em gestão do design, um professor me convidou para dar algumas palestras. Eu comecei a dar palestras, a dar cursos de graduação e pós-graduação. Depois do meu mestrado, eu fiz uma especialização em marketing e outra em comunicação e propaganda. Então, quando eu comecei a estudar marketing, aí foi que eu vi que tinha muita coisa ainda para aprender, porque na área de engenharia a gente tem uma visão muito restrita do que é mercado. E a gente acha sempre que marketing é o sinônimo de propaganda enganosa. E a gente vai discutir um pouco aqui sobre isso nesse curso de atendimento memorável, um dos conceitos que a gente vai tratar. Mas aí quando eu fui estudar marketing, fui lá no outro planeta, vi como é que era, voltei, eu senti uma compulsão por compartilhar esse conhecimento com os meus colegas que não faziam ideia do que era. Porque até então, nas salas de aula que eu frequentei, foram muitas, os meus colegas eram todos de exatas. E quando eu fui fazer a pós-graduação em marketing, eu tive colegas de outras formações junto, trabalhando. Isso foi uma experiência muito bacana. Então, foi daí que eu comecei a estudar um pouco mais a área de design. Estudei, fiz especializações também em design thinking, em design de serviços, também estudei um pouco, em UX, UI design, que é User Experience Design e User Interface Design. Eu fiz até uma qualificação profissional, um bootcamp, uma outra certificação profissional do Google. Fiz uma outra especialização em Future Thinking, que é futurismo, estudo dos possíveis futuros, que é uma área super interessante. Então, só para mostrar que eu gosto muito de estudar. E para mim, estudar só tem valor se eu puder compartilhar o que eu aprendo, porque uma das coisas que mais me movem é aprender coisas. Mas eu preciso compartilhar essas coisas que eu aprendo, porque senão para mim não faz sentido. Esse slide aqui sou eu, quando eu era ruiva ainda, numa palestra sobre identidade corporativa, que é um dos cursos que eu vou oferecer aqui ainda, que foi o meu tema da minha tese de doutorado. Então, tem bastante coisa que eu fiz palestras em empresas do Brasil inteiro, muitas multinacionais, então foi uma época muito boa. Porém, em 2011, eu me mudei para Berlim, porque o meu marido também é engenheiro, e ele começou a trabalhar, ele foi convidado aqui para trabalhar numa empresa. Depois de um tempo, a gente abriu uma startup, nós dois, que somos engenheiros. Ele mais do que eu desenvolveu, porque eu tinha minhas palestras à parte, eu ia ao Brasil algumas vezes por ano para dar cursos e palestras. Mas a gente teve uma startup que desenvolvia GPS Master Clocks, que eram equipamentos para distribuição de energia elétrica, para sincronização de sinal.
E eu ajudei, fiz software, tive que aprender Python, enfim. Fiz bastante coisa nessa. Continuei trabalhando na área de tecnologia enquanto eu dava palestras e cursos no Brasil. Depois eu comecei a fazer isso aqui na Europa também, mas em inglês, tá, gente? Porque alemão, eu me viro em alemão, me viro bem no dia a dia, mas para dar uma palestra em alemão vai demorar mais 3 encarnações, pelo menos. Vai levar tempo. Então, em inglês dá para se virar, mas em alemão mais complicado. E o que eu faço aqui? Além das palestras, eu ainda vou para o Brasil dar palestras de vez em quando. Eu tenho um estúdio de ilustração digital, então algumas coisas que vocês vão ver no curso são minhas ilustrações digitais. Eu escrevi, eu publiquei, né? 9 livros, esses são os 8 primeiros. Alguns deles estão para download grátis, tá, gente? Os que esgotaram a edição. Eu nunca fiz edição própria, eu sempre fui por editora convencional, porque eu queria o maior alcance possível. E queria também um crivo de um editor para apostar e dizer que o livro valia a pena ser trabalhado. Então, o design do designer, atitude profissional e GPS para curiosos e atitude para a liderança estão disponíveis para download grátis no meu site. No PDF que vocês vão receber vai ter o link aqui para vocês fazerem o download desses livros grátis se vocês quiserem. O meu livro mais recente é o Atitude para a Inovação, que eu falo sobre inovação, um pouco de neurociência. Esse ainda está à venda nas livrarias, na Amazon, enfim, na editora, se alguém tiver curiosidade. E eu tenho 6 e-books, que esses estão aqui no Hotmart, inclusive. Quem quiser, esse aí, Excelência em Atendimento, ele não é o resumo desse curso que a gente vai ver agora, tá, gente? Esse curso é Atendimento Memorável. E Excelência no Atendimento tem algumas coisas em comum e outras não, mas esse livro aí tem um conteúdo diferente desse curso. E também sobre criatividade, sobre futuro e inovação, porque por causa de tudo que eu fiz em futurismo. Reflexões inconvenientes, entra um pouco de neurociência, entra um pouco de filosofia. Atitude profissional e liderança intencional, porque liderança é uma das áreas que eu trabalho. Por que eu falo sobre atendimento ao cliente? Por que eu acredito que eu esteja qualificada para falar sobre atendimento memorável? Por causa de todos os estudos em Design Thinking e principalmente em UX UI Design, que é User Experience, User Interface, que você entende bem qual que é o sentimento do cliente, e também da minha pós-graduação em marketing. Porque lá que um universo novo se abriu para mim. E depois disso eu continuei estudando, eu dei vários cursos várias disciplinas em cursos de graduação e principalmente de pós-graduação, dei aula na FGV, dei aula em outros cursos de pós-graduação. Então eu estudei bastante esse assunto, eu acredito que eu tenha conteúdo aqui suficiente para compartilhar com vocês. Não significa que eu seja a pessoa maravilhosa e tudo que eu disser aqui é lei. Não. Por favor, duvidem de tudo que eu falar, porque eu não vou falar nenhuma mentira, pelo menos não intencionalmente, mas cada um de nós tem um repertório diferente. Alguns de vocês vão ter mais experiência em alguns temas do que eu, e em algumas áreas eu vou ter mais experiência que vocês, então é uma troca. Então podem duvidar do que eu falo, eu sou muito cuidadosa com as referências, mas eu acho muito saudável a gente sempre duvidar da informação que a gente recebe. Então fiquem totalmente à vontade para fazer isso. Eu só preciso de respeito. Sejam respeitosos na discordância, apresentem argumentos com fontes, e aí a gente vai discutir sem nenhum problema, tá, gente? Inclusive, isso é muito saudável, porque todos os lados saem ganhando. E o que eu faço atualmente? Além de fazer palestras, continuar fazendo palestras no Brasil e também algumas aqui na Alemanha, eu tenho um podcast que se chama Minha Estante Colorida, onde eu faço resenhas de livros. Tem quase 300 episódios no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então tem muita coisa. Eu tenho a versão dele, eu já comecei a versão dele em inglês, mas em inglês tem menos episódios. Então, eu recomendo que vocês sigam esse podcast. Em alguns capítulos vai ter... eu falei desse livro, eu resenhei esse livro, e aí vai ter um link para o episódio para vocês ouvirem no podcast, que fica mais fácil. E agora eu soube que o governo brasileiro lançou um podcast, uma plataforma do MEC para acesso aos livros, que eu achei uma iniciativa maravilhosa. Então, alguns
vários dos livros vão estar disponíveis, os que eu resenhei no meu podcast, então não tem mais desculpa para não ler, né, gente? Então vamos lá. E também, um dos meus mais recentes projetos, eu estou trabalhando com uma colega, a Marília Lobo, que também é consultora e também é palestrante, e a gente tem um podcast que se chama Amanhã Eu Trabalho, que fala sobre o futuro do trabalho, porque nós duas estudamos bastante futurismo, e a gente tem muito interesse nesse assunto, e como eu disse, eu adoro aprender e adoro compartilhar o que eu aprendi. Então, a Marília também é assim. E aí a gente tem conversas honestas sobre o que a gente quer do futuro, sobre como que a gente acha que é o futuro do trabalho, alguns estudos que a gente vai discutir, alguns conceitos que a gente vai compartilhar. Então, a gente está disponível para vocês com esse podcast, com assuntos que talvez interessem a vocês. E, gente, me coloco à disposição. Se vocês têm as minhas redes sociais, eu sou uma pessoa acessível. Como eu falei, se vier com respeito, tá tudo certo. A gente vai conversar. Vai ter um grupo só para tratar das questões do curso, deste curso aqui de atendimento ao cliente. Então, só para a gente não misturar e não ficar muito espalhados os assuntos, né? Vamos usar a comunidade do curso para tratar sobre as questões do curso e qualquer outro assunto que vocês queiram conversar comigo, fiquem à vontade. Eu tenho vários sites, eu tenho várias redes sociais. Por sorte, olha, gente, como eu sou sortuda, eu sou a única Lígia Facione no mundo, segundo o Google. Então, é muito fácil de me achar em todos os lugares e sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem desse curso, porque eu tive um prazer enorme em separar cada foto, cada imagem. Eu uso imagem do meu acervo pessoal para fazer cada conexão com cada conceito, com cada exemplo, que eu espero que vocês gostem e espero que vocês tenham uma experiência memorável, tá bom? Vamos? Até a primeira aula. Tchau!